E aí, meus amigos do Revisão PGE, tudo certo? Então, hoje vamos continuar aqui os vídeos visando a prova da PGE São Paulo, tá bom? O tema de hoje é a questão da aposentadoria especial de professor, especificamente no caso do diretor de escola, tá? Para começo de conversa, vocês têm que lembrar o seguinte: a aposentadoria especial do professor está prevista no artigo 40, parágrafo 5º da Constituição, e ela nada mais é do que uma hipótese de aposentadoria voluntária com proventos integrais que sofre uma redução de 5 anos nos requisitos de idade e de tempo de contribuição, tá? Essa é a regra básica. Mas o que o professor tem que fazer para ter direito a essa aposentadoria especial? Ele tem que ter, durante todo o período contributivo, exercido exclusivamente funções de magistério na educação básica. O que é a educação básica? É a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Lembrem que no Brasil, a educação é dividida em educação básica e ensino superior. E a educação básica é composta de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, tá? E é apenas o professor da educação básica que tem direito à aposentadoria especial. O professor que é do ensino superior não tem direito a essa aposentadoria. Então, para entender melhor a aposentadoria especial do professor, a gente precisa recapitular os requisitos da aposentadoria voluntária, tá? Lembrem que os requisitos para a aposentadoria voluntária diferem a depender de a aposentadoria voluntária ser com proventos proporcionais ou com proventos integrais, ok? Essa é a primeira regra que vocês têm que ter em mente. Outra coisa, tanto para o caso de proventos integrais quanto para o caso de proventos proporcionais, haverá requisitos comuns, ou seja, requisitos que devem ser atendidos em qualquer um desses casos. Quais são? 10 anos no serviço público e 5 anos no cargo, tá bom? Em relação à aposentadoria voluntária com proventos integrais, que é o que interessa aqui, por quê? Porque a aposentadoria especial do professor nada mais é, como eu falei, do que uma aposentadoria voluntária com proventos integrais com redução nos requisitos de idade e de tempo de contribuição, tem os seguintes requisitos: idade mínima para homem, 60 anos, e para mulher, 55 anos. E também o requisito do tempo de contribuição mínimo, que é de 35 anos para homem e de 30 anos para mulher, tá? Tenham isso aí em mente. Então, para o professor que vai se aposentar de forma especial, ele tem que atender, se for homem, 55 anos de idade e 30 anos de contribuição. Se for mulher, 50 anos de idade e 25 anos de contribuição. Lembrando que os requisitos comuns não sofrem essa redução aí de 5 anos, tá bom? O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência muito importante sobre o tema. A primeira questão é que não pode haver conversão de tempo especial de professor para obter aposentadoria comum, tá? Isso aí não é possível. Por quê? Porque não há previsão constitucional, tá bom, pessoal? Então não há falar em conversão de tempo de serviço no âmbito do regime próprio de previdência social, ok? Outra questão, que é o que interessa mais ao tema desta aula, é o seguinte: essa aposentadoria especial é garantida não apenas ao professor que exerce funções em sala de aula, tá? Ou seja, não é apenas para o caso do docente, tá bom? Ou melhor, do que exerce efetivamente e de forma estrita a docência. Também é garantida ao professor que exerce funções fora da sala de aula, como direção, coordenação, assessoramento pedagógico, desde que seja um professor de carreira, ou seja, um servidor titular do cargo efetivo de professor, e desde que esteja exercendo funções de magistério, ainda que fora da sala de aula, em um estabelecimento de educação básica. Ou seja, tem que ser o professor titular de cargo efetivo de professor que exerce funções efetivamente dentro de um estabelecimento de educação infantil, de ensino fundamental ou de ensino médio. Tá bom? Esses aí são os requisitos. Isso está na ementa do julgado, tá bom? Que fala expressamente que o magistério não se restringe à docência, tá? Ele engloba funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, tá? E para o professor ter direito à aposentadoria especial, ele deve exercer uma dessas funções, deve ser titular de cargo efetivo de professor, ou seja, deve integrar a carreira de professor e deve exercer suas atribuições em estabelecimento de educação básica, ok? Esses aí são os requisitos para a aposentadoria especial do professor. Esse entendimento foi reafirmado este ano, 2017, pelo Supremo Tribunal Federal.
Então, não há que discutir a respeito desse entendimento, de forma que está superada a súmula 726 ou é 729, eu não lembro bem o número agora, mas é uma dessas duas que falava em sentido contrário. Tá bom, pessoal? Lembrem do entendimento do Supremo Tribunal Federal. A grande questão é que no estado de São Paulo, diretor de escola é um cargo específico de provimento efetivo que exige aprovação em concurso público próprio, tá bom? E ele é enquadrado pelo Estatuto do Magistério na classe de especialista de educação, tá bom? O Estatuto do Magistério, que é a Lei Complementar 444 de 85 do Estado de São Paulo, ele fala que o magistério engloba duas classes: a dos docentes, que são os professores, titulares de cargos efetivos, e a dos especialistas de educação. E ele enquadra o diretor de escola na classe de especialista de educação. Isso, portanto, exclui o diretor de escola, pelo menos a priori, da possibilidade de aposentadoria especial de docente. Tá bom, pessoal? Lembrem que o seguinte também, uma observação importante: a Lei Complementar Estadual 83000 de 97, ela trouxe uma alteração aí, tá bom? Mas é uma alteração de mera denominação. Ela deixou de usar a denominação especialista em educação e passou a usar a denominação suporte pedagógico, mas continua enquadrando o diretor de escola nessa classe, que não é a classe dos docentes e que, portanto, não tem direito à aposentadoria especial do artigo 40, parágrafo 5º da Constituição Federal, tá bom? Vocês veem aí que o artigo 4º dessa lei fala que o quadro do magistério é constituído das classes de docente e de suporte pedagógico e enquadra o diretor de escola na classe de suporte pedagógico, tá bom? Agora, é possível que um professor de carreira exerça as funções de diretor de escola, tá bom? Mas isso é excepcional, tá? Não é a regra, isso é uma exceção, pode acontecer em duas situações: quando o cargo de diretor de escola estiver vago ou quando o seu titular estiver afastado por algum motivo e houver necessidade de substituição do titular do cargo, tá? Nesse caso, de forma excepcional e temporária, o titular de cargo de professor poderá exercer as funções do diretor de escola e aí ele vai ter naturalmente direito à aposentadoria especial. Por quê? Porque o STF decidiu que não é apenas o professor que exerce funções em sala de aula que tem direito à aposentadoria especial. Tá? Ele pode exercer funções de direção de escola e ter direito à aposentadoria especial, desde que seja professor de carreira. Tá certo? Em relação ao vice-diretor de escola e também ao professor coordenador, eles não são cargo de provimento efetivo. Eles são uma função prevista em lei a ser designada para o professor de carreira. Tá? Logo, no estado de São Paulo, o vice-diretor de escola, assim como um professor coordenador, não perdem o direito à aposentadoria especial, tá? Desde que se mantenham durante todo o período contributivo no cargo efetivo de professor e exerçam funções de magistério em estabelecimento de educação básica. Tá bom, pessoal? Por essa aula era isso. Espero que tenha sido proveitosa. Fiquem ligados nos nossos canais, especialmente no YouTube. Inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Tá bom? Vamos ficar por aqui e até a próxima.